Vamos orar, irmãos. Senhor, te peço que nos dê graça, Senhor, como assembleia reunida no Teu nome, para ouvir das Tuas Escrituras, Senhor. Te peço que dê graça a mim, que vou falar, usando a minha vida, Senhor, não só para transmitir corretamente, de maneira clara a Sua palavra, mas que o Senhor me conceda também unção, Senhor. Também te peço, Senhor, que prepare o coração dos meus irmãos, que eles possam compreender bem e que todos nós, Senhor, possamos sair daqui edificados. Que todos nós, Senhor, possamos crer e praticar aquilo que vamos aprender, Senhor, por amor do Teu nome. Meus irmãos, na manhã de hoje, nós vamos falar em Coríntios capítulo 11, dos versos 27 ao 30. O tema da mensagem é um alerta aos santos de Deus e o consolo do Senhor para a sua igreja. Nós ainda estamos no livro de Atos 2:42, né, a doutrina, a comunhão, o partir do pão e as orações. O partir do pão, nós temos nos detido nesse assunto que todos os irmãos sabem que é. E o objetivo hoje, irmão, é alertar os irmãos a respeito de alguns perigos numa prática incorreta da mesa do Senhor e animar também por causa do simbolismo, né, da mesa, a respeito da salvação do Senhor e da garantia dessa salvação. No domingo passado, o irmão falou sobre ofertar um perfume de adoração, né, no anterior ao que eu falei. E é uma mensagem muito linda, irmãos, porque é um momento de adoração, né? É um momento onde nós ofertamos ao Senhor gratidão, lembramos da sua obra perfeita. Vamos ler aqui o texto. Nós vamos ler ele por inteiro e depois a gente vai se detendo em cada versículo conforme avançarmos aí no assunto. Então, Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Muito bem, irmãos. Eu quero que a gente se detenha num primeiro momento no verso 27. Portanto, qualquer que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E no 29, Paulo, irmãos, ele é importante, e nós já sabemos disso, mas é importante dizer isso. Ele não estava aqui falando a ímpios, né? Ele estava falando exclusivamente aos santos de Corinto, né? E então é óbvio, e nós já sabemos disso, mas é importante falar novamente para fixar em nossas mentes, em nosso entendimento, que a mesa do Senhor não é lugar de visitantes, né? Quando muito, algum irmão de fora, de preferência que já venha com recomendação de outra igreja, né? Olha, o irmão vai passar férias aí, ou vai trabalhar aí perto de vocês, né? Ele precisa partir o pão. E nós recebemos com muito amor esse irmão, porque já sabemos que ele de fato
está em comunhão com outra igreja local, né? Agora, é só... Nessa passagem, irmãos, Paulo ele trata da conduta vergonhosa, né? Que caracterizava ali as reuniões dos irmãos em Coríntio, né? Eles partiam um pão, cada um comia num momento. Imagina só, irmãos, esse problema nós não temos, mas imagine só que o irmão Bruno está abrindo a reunião do partir do pão, e aí o irmão Franklin se levanta, pega o pão, parte e começa a comer enquanto o irmão está falando. E aí chega no final da reunião, nem tem pão mais. E alguns deles se embriagavam, outros nem comiam nada. Ele chega, antes, no capítulo 11 ainda, ele chega a mencionar, né, que por que vocês envergonham os pobres, né? E vocês não têm casa onde comer? Então Mas o mais importante para observarmos nisso, irmãos, é a falta de reverência que eles tinham ali com a mesa do Senhor. É importante nós lembrarmos que a mesa do Senhor é lugar de duas coisas. É a representação do Senhor, da santidade do Senhor no meio da igreja de Deus. Então é necessário reverência. Mas não é uma reverência ausente de alegria. É uma reverência respeitosa, mas com o coração alegre e satisfeito no grande sacrifício e na grande recompensa do Senhor que Ele já garantiu. Nós ainda não a recebemos, não a recompensa definitiva, mas temos a certeza nessa grande recompensa. Comer indignamente é como estavam fazendo os coríntios, é uma anotação que eu fiz aqui, irmãos. Partir o pão sem reverência, sem unidade e, sobretudo, sem a consciência da importância e significado prático, né, contido na mesa do Senhor. Em outras palavras, irmãos, eles não estavam partindo o pão para o Senhor, eles estavam partindo o pão para eles mesmos. Então é muito importante nós termos alguns cuidados com o nosso próprio coração quando estamos à mesa do Senhor. Um deles, por exemplo, é a preocupação com o que os outros irmãos estão pensando. De repente, nós temos o desejo de adorar ao Senhor de alguma maneira, um salmo, um cântico, ou ler algum texto em glória ao Senhor, e talvez um irmão possa ficar tímido. Por quê? Porque ele não está pensando no Senhor. Ele está pensando naquele momento ali, né? O que os irmãos vão achar? Será que os irmãos vão achar que o texto que eu li não é adequado? Claro, irmãos, que nós devemos ter o nosso coração preparado e centrado na mesa do Senhor. Nós não vamos falar de coisas que não tem nada a ver, né? Nós não vamos falar de uma passagem que fala de guerra no Velho Testamento, por exemplo, que não teria absolutamente nada a ver com a mesa do Senhor. Mas devemos também ter liberdade para adorar ao Senhor, e essa liberdade, ela vem de nós oferecermos diretamente ao Senhor a nossa adoração, sem nos preocupar com quem está ao nosso lado. Não no sentido de desprezar os irmãos, mas no sentido de não nos intimidarmos pelo... Um dos riscos, irmãos, de comer indignamente, que é o que diz o texto, né? O que é comer indignamente? É comer para si mesmo, como eu mencionei, sem a reverência, ou de repente num estado de pecado deliberado. Um irmão que rouba, por exemplo. Existe um termo, né? Cleptomaníaco. A pessoa que tem cleptomania. Tem o hábito de roubar, às vezes nem precisa. Imaginem que um irmão no nosso meio estivesse nessa situação. Como poderia partir o pão um irmão desse? Seria
inconcebível, seria uma desonra à mesa do Senhor. Então, em algumas circunstâncias, esse irmão precisaria primeiro ser tratado, para depois poder voltar a partir o pão. Nós vemos o Senhor ensinando isso, né? Bom, primeiro você chega até o irmão e tenta convencê-lo, olha irmão, isso é pecado. Qualquer pecado também, irmãos, não confessado é um problema. Salmo fala disso, né? Davi fala, olha, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos, né, se quebraram, se enfraqueceram. Mas quando eu confessei ao Senhor, Ele me deu graça, Ele me deu vida, né? Restitui a saúde. É interessante, né, ver como Ele fala do pecado ali, inclusive tendo uma consequência. Quando o Senhor feriu Uzá, irmãos, no Velho Testamento, houve um julgamento. Ele tratou a arca do Senhor como se ele fosse um objeto comum. Os irmãos devem se lembrar, ao invés dos 4 sacerdotes levarem a arca segurando pela madeira, pelos cabos que tinham na arca do Senhor, foi colocado num carro de bois, né? E aí os bois tropeçam ali e a arca vai cair, Uzá tenta pegar e ele morre. É importante essa figura, irmãos, porque apesar de não estarmos mais na lei, a gente vê ainda aqui no texto essa menção, né? Há muitos fracos, muitos que estão doentes e os que dormem. Davi, outra observação interessante, irmãos, nessa figura é que Davi ele ficou descontente, né? E ele se afasta do Senhor e ele deixa de lado a arca por algum tempo. Isso, irmãos, eu quero usar como uma figura daqueles irmãos que às vezes falam, eu pequei, eu não vou partir o pão. Irmãos, então nos reconciliemos com o Senhor, né? Não vamos partir o pão de qualquer maneira. Então, se eu percebo que eu estou em pecado, bom, peça perdão ao Senhor, peça perdão a quem você ofendeu, tente se retratar. Se é uma dívida, né, se causou algum prejuízo, restitua. Que assim ensina a palavra, né? Nós devemos nos retratar dessa. É interessante também uma anotação que eu fiz aqui, irmãos. As instruções de Paulo aos Coríntios, no versículo 27 ali, 29, né? Elas concordam com isso, né? O Senhor ele interferiu no julgamento no verso 28, examine-se o homem a si mesmo antes de comer esse pão e beber deste cálice. E no 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. O Senhor ele interfere no julgamento entre eles, né? Muitos eram fracos e enfermos, e alguns foram removidos pela morte, né? Alguns irmãos ficam um pouco reticentes, né, receosos, né, da gente dizer que está falando da morte em si, como, puxa, então o Senhor vai me matar, né, se eu desonrar a mesa do Senhor. Mas é uma expressão que a gente vê Paulo usando muito, irmãos. Como ele diz, há aqueles que dormem, né, os que dormem ressuscitarão, e depois nós que estamos vivos, né, também. Então ele fala ali, né, das enfermidades, da fraqueza, né, na fé, no corpo, a respeito dessas coisas, né, de desonrar o Senhor. Há um julgamento do Senhor, uma correção do Senhor, né. E quando nós não discernimos a mesa e o corpo do Senhor, nós podemos incorrer em muitas práticas, irmãos, não aprovadas pelo Senhor. Nós estaremos enganados ao pensar que estamos participando da Santa Mesa instituída pelo Senhor. A igreja em Corinto ela não estava bebendo a celebração do Senhor, né? Mas estava comendo e bebendo para condenação.
Por isso lá no início do capítulo ele diz, né, ó, em algumas coisas eu vos aprovo, mas que condenação é essa, né? Alguns irmãos lendo esse texto podem ficar preocupados, mas a nossa salvação não é 100% garantida pelo Senhor? Sim, irmãos. E é muito importante nós discernirmos uma coisa da outra. Não é desse julgamento que Paulo fala aqui. Ele não fala a respeito de nós sermos condenados e perdermos a nossa salvação. Ele fala aqui desse julgamento do Senhor contra... É uma correção, como a filhos. E aí nós já lemos ali, há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. É um julgamento que os manifesta ali, né, na igreja de Corinto. Vamos abrir, irmãos, em 1 Tessalonicenses 4:4. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Que é uma das passagens que eu havia mencionado. Então, nós sabemos que mesmo aqueles que morrem estarão no Senhor. Ele ressuscitará os santos. Então, essa é uma das evidências que nós podemos, uma das muitas, né? O irmão Murilo tem falado praticamente todo sábado também sobre a vinda do Senhor. E nós vemos em inúmeras passagens como é garantida a nossa salvação no Senhor. Por isso a mesa do Senhor também é motivo de grande alegria, né? Aqui em Tessalonicenses, ele nos dá novamente essa garantia e nós também podemos perceber essa diferença. Há um julgamento, como houve na arca ali em Uzá, que não é o julgamento para condenação na vida. Isso, de muitas maneiras, irmãos, pode desanimar alguns irmãos. Puxa, eu não vou partir o pão. Como é que eu vou aceitar um julgamento, ficar fraco, ficar doente ou até mesmo o Senhor me recolher por causa do meu testemunho falho, né? Lendo alguns comentários, irmãos, a gente vê isso, né? Alguns irmãos do passado, eles falando a respeito disso, de que nós estamos sendo julgados pelo Senhor diante da mesa, né? Se não confessarmos os nossos pecados, né? Vamos ver ali no verso 28. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer desse pão e beber deste cálice. Em algumas versões nós vamos ver assim, irmãos: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma e beba, ou coma do pão e beba do cálice. Percebam, irmãos, que não é para nós nos examinarmos e não comermos. Ele diz: examine-se e coma e beba. No verso 31, ele vai dizer: pode aquele que não julga a si mesmo se arrepender? No verso 31, né? Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E no 32, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, como pode, né, se nós não nos julgarmos, nós nos arrependermos daquilo que nós fazemos, né? Como a gente pode pedir perdão? Nós vemos, para evidenciar o verso 31, 1 João 1,9, irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu vou deixar de partir o pão? Não, irmãos. Muito pelo contrário. A mesa do Senhor é motivo para nós nos prepararmos, nós nos arrependermos antes da mesa do Senhor, né? Nós
buscarmos conserto, para termos paz no Senhor e partirmos o pão com alegria e não porque o Senhor então haveria de nos corrigir, né, de maneira tão severa, irmãos. Porque Ele nos puniria com a morte. O Senhor, Ele disse que jamais perderia nem sequer um dos que o Pai lhe deu. Então, para não sermos condenados com o mundo, Ele nos julga. Alguns interpretam, irmãos, de maneira assim equivocada, que existe uma chance, né, de nós perdermos a salvação, como eu já disse. Mas não é o caso aqui. Nós vemos que o Senhor corrige não para condenação, mas para nos livrar da condenação junto do mundo. Vamos abrir lá também no capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o verso 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo. Por que eu estou lendo esse texto, irmãos? Por causa da esperança. Ora, o Senhor, Ele nos julga como um pai severo. Ele nos corrige, mas Ele nos ama. E Ele preparou todas as coisas para que nós tivéssemos paz com Deus, para que nós já vivêssemos os benefícios da salvação ainda aqui. Nós temos, para a glória do Senhor, a mesa do Senhor como consolo, como festa, como memorial da vinda do Senhor, uma renovação semanal da nossa esperança. E o mesmo Senhor que diz ali, olha, eu vou corrigir se vocês não se reunirem conforme eu desejo, né? Como nós vimos ali, os coríntios estavam se reunindo para si mesmo, né? Paulo chega a dizer, vocês não estão partindo o pão, né? Essa não é a mesa do Senhor. Mas nós, enquanto estivermos no centro da vontade do Senhor, partindo o pão como Ele deseja, estaremos glorificando ao Senhor. E ao contrário do que nós lemos aqui, ao invés de sermos corrigidos pelo Senhor, receberemos muitos dos seus benefícios. O cristão que parte o pão com alegria, né, a igreja que honra a mesa do Senhor, ela é uma igreja viva, ela é uma igreja com a viva esperança, na prática da viva esperança. Ora, irmãos, não tem nada mais precioso para o crente do que a viva esperança do retorno de Cristo. E esse mesmo Senhor que é severo conosco e que nos alerta, olha, eu sou um pai bravo, eu amo muito vocês, eu sou ciumento, eu sou zeloso, sou cuidadoso. Ele também diz, vinde a mim. Está cansado, meu filhinho? Vinde. E ele diz, olha, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, ao invés de deixarmos as nossas esperanças, irmãos, definharem, honremos a mesa do Senhor. E haverá grande alegria e grande esperança no nosso meio, irmãos. Eu quero, falando a respeito ali do verso 28 ainda, né? Examine-se o homem a si mesmo e então beba e coma. Já para encerrar a mensagem, irmãos, eu quero contar de um feito do Senhor que eu testemunhei. Duas coisas na vida da minha mãe, irmãos. Uma delas era a enfermidade dela, que era gravíssima, uma enfermidade da mente. Minha mãe padecia de esquizofrenia. E a outra era um vício que ela possuía, que era o cigarro.
E por muitos anos, irmãos, desde muito pequeno eu via minha mãe sofrendo com aquelas crises. Muitas vezes a minha família tinha que me tirar de dentro de casa, ficar na casa de parentes, porque às vezes as crises dela eram muito fortes. E eles tinham medo de algumas situações serem traumáticas, né, para mim, quando pequeno. E o vício também, irmãos, era terrível, porque a minha mãe já pertencia ao Senhor, ela frequentava regularmente uma igreja, ela fazia parte de uma congregação. E ela sofria muito, porque ela falava, puxa, isso aqui não agrada ao Senhor, mas não conseguia deixar aquilo. E por muitas vezes eu via minha mãe chorar e orar pedindo ao Senhor que queria deixar aquele vício. Só que ela não partia o pão. Existem muitas... A verdade que eu pude testemunhar, irmãos, na prática, é que num determinado momento, um pastor mais corajoso, né, disse assim para minha mãe, mas está escrito que aquele que não come e não bebe do sangue não tem parte com o Senhor. Como é que Jesus pode te libertar do vício e da enfermidade se você não participa da aliança de Cristo? Irmãos, isso foi uma coisa assim, para minha mãe, foi um momento terrível, porque ela estava com medo. Ela lia o que nós lemos hoje e falava, mas como eu vou desonrar a mesa do Senhor? Eu ainda tenho esse vício. Bom, da doença eu não tenho culpa, mas e do vício? Eu estou em pecado, como eu vou partir o pão? E aí esse irmão, né, que dirigia aquela igreja, ele foi muito corajoso. Ele disse para ela, não, minha irmã, tenha aliança com o Senhor e Ele vai te libertar. Essa não é uma obra que você pode realizar. Bom, em resumo, irmãos, a minha mãe passou a tomar a ceia. Eu me lembro na época que, em coisa de menos de 2 meses, acho que no máximo 3 meses, ela já tinha parado de fumar. E eu nunca mais vi a minha mãe fumando, irmãos. Nunca mais. E o mais impressionante é a respeito da saúde dela. Nós percebemos que depois daquele período, conforme ela buscava o Senhor e se mantinha participando da mesa do Senhor, o espaço entre as crises aumentava. O período entre uma crise e outra ia ficando cada vez mais distante. Quando eu era pequeno, irmãos, essas crises aconteciam de 2 a 3 vezes ao ano e demoravam muito para acabar. Eu me lembro muito pequeno de várias vezes eu ter que, bem pequeno, cuidar da minha mãe. Ela na cama o tempo todo, alucinando, e eu tendo que fazer as coisas de casa, né? Algumas vezes fui trabalhar fora para ajudar. Mas depois desse momento, irmãos, depois que ela aceitou o fardo leve, descansou no Senhor, antes da minha mãe falecer, nós testemunhamos a graça do Senhor. A minha mãe ficou 5 anos sem ter uma crise, irmãos. 5 anos. Então, da mesma maneira que o Senhor nos julga, irmãos, Ele também nos recompensa. Ele nos abençoa. Ele nos fortalece. Ele nos fortalece contra nós mesmos, contra o pecado. Então eu quero dizer para os irmãos, se em algum momento você pensar, puxa, mas eu estou em pecado, hoje eu não vou partir o pão. Não faça isso, meu irmão. Venha. Amém, Senhor.